O futebol europeu acaba de ser sacudido por um movimento de mercado que quase ninguém conseguiu prever e que promete mudar os rumos de uma liga que está a crescer de forma avassaladora a cada ano que passa. Imaginem a surpresa dos adeptos quando viram que o atacante Biel, um jovem talento revelado nas categorias de base do Fluminense e que recentemente teve uma passagem muito comentada pelo Atlético Mineiro, decidiu arrumar as malas e assinar um novo contrato para jogar num destino completamente alternativo. Estamos a falar do Paphos FC, uma das equipas mais ambiciosas e ricas do Chipre, um país que antes era visto apenas como um lugar de reforma para atletas em fim de carreira, mas que hoje constrói um projeto milionário capaz de atrair grandes estrelas e disputar competições europeias de igual para igual com gigantes do continente. Para tornar tudo ainda mais impressionante e com contornos de filme, o jovem avançado brasileiro não chega a este novo desafio para ser apenas mais um no plantel, pois ele vai partilhar o balneário e os relvados diretamente com ninguém menos do que o experiente e consagrado zagueiro Davi Luiz. Sim, leram bem, o icônico defesa com passagens marcantes por equipas como Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal e Flamengo, e que também defendeu a seleção brasileira em Copas do Mundo, é agora a grande referência defensiva dessa mesma equipa cipriota, liderando um projeto desportivo que está a captar as atenções de empresários e analistas desportivos em todo o mundo. A notícia desta transferência espalhou-se como um rasto de pólvora pelas redes sociais e deixou muitos adeptos brasileiros e portugueses intrigados, afinal de contas. Como é que um clube do Chipre consegue juntar no mesmo plantel um campeão da Champions League com tanta história e uma das grandes promessas recentes do futebol brasileiro que ainda pertence aos quadros do Sporting de Portugal? Para compreendermos o tamanho e o impacto real desta transferência surpreendente, precisamos de olhar detalhadamente para a trajetória recente do atacante Biel, cujo nome de batismo é Gabriel Teixeira. Nascido no Ceará, o jogador chamou a atenção dos observadores logo cedo pela sua velocidade incrível, capacidade de drible em espaços curtos e uma irreverência técnica que o destacava dos demais miúdos da sua idade. Ele foi lapidado na famosa fábrica de talentos de Xerém, as categorias de base do Fluminense, onde se tornou uma das grandes esperanças da equipa carioca, subindo aos profissionais com o estatuto de joia do clube. No Fluminense ele teve momentos de muito brilho, mostrando que tinha potencial para voar alto no futebol internacional, o que chamou a atenção de outros clubes brasileiros e também do mercado europeu. Depois de uma passagem por empréstimo pelo Grêmio, o jogador acabou por se transferir para o Bahia, onde viveu seu período de maior destaque no futebol brasileiro, transformando-se num dos principais atacantes da equipa, empilhando golos, assistências e participações decisivas que ajudaram o clube baiano a consolidar a sua nova fase no cenário nacional. Esse desempenho exuberante na Bahia fez com que o Sporting de Portugal fizesse um forte investimento para garantir a sua contratação, vendo nele o perfil ideal de extremo rápido e agudo que o futebol europeu tanto valoriza nos dias de hoje. No entanto, a adaptação ao futebol europeu numa equipa da dimensão do Sporting exige tempo e oportunidades escassas, o que motivou uma série de empréstimos para que o jogador mantivesse o ritmo de jogo e continuasse a evoluir competitivamente. Foi precisamente nessa dinâmica de empréstimos que Biel acabou por regressar temporariamente ao Brasil para vestir a camisola do Atlético Mineiro em meados de 2025. A sua chegada a Belo Horizonte gerou uma enorme expectativa na massa associativa do Galo, que esperava ver o mesmo atacante veloz e desequilibrante dos tempos de Bahia a incendiar as alas do ataque mineiro. No clube mineiro, ele escolheu a camisola número 77 e teve a oportunidade de entrar em campo em 24 ocasiões, procurando sempre impor o seu ritmo de jogo acelerado. Apesar de ter marcado apenas um golo durante essa caminhada, a sua entrega em campo e a sua qualidade técnica eram evidentes. Mas o mercado da bola é dinâmico e as propostas não param de chegar para atletas com as suas características de velocidade. Antes do término do seu vínculo com o Galo, surgiu uma proposta irrecusável do futebol asiático, mais precisamente do Al Tawon, da Arábia Saudita, para onde o seu empréstimo foi transferido de forma imediata no início de 2026. A Arábia Saudita, como todos sabemos, vive um momento de investimentos astronômicos e Biel teve a oportunidade de vivenciar essa atmosfera competitiva num campeonato repleto de estrelas mundiais, somando mais uma experiência valiosa para o seu currículo internacional. Porém, ao fim dessa passagem pelo Médio Oriente, o Sporting e o próprio jogador entenderam que era o momento de regressar ao continente europeu, mas para um projeto onde ele pudesse ser uma peça verdadeiramente central e decisiva.
Foi aí que o Pafos FC entrou em cena com uma proposta de empréstimo muito bem estruturada, válida até o final da temporada e que inclui uma opção de compra fixada em 7 milhões de euros, demonstrando que os cipriotas não estão para brincadeiras e querem mesmo contar com o talento do brasileiro a longo prazo. Mas o que leva um jogador jovem com mercado aberto em vários centros do futebol mundial a aceitar o desafio de jogar na Liga do Chipre? A resposta para esta pergunta reside inteiramente no ambicioso e milionário projeto do Pafos FC, um clube que passou por uma transformação radical nos últimos anos, que hoje é gerido por investidores com um poder financeiro brutal. Longe de ser apenas mais uma equipa regional, o Pafos tem como objetivo claro quebrar a hegemonia dos clubes tradicionais da capital do país e transformar-se numa potência emergente dentro das competições organizadas pela UEFA. E para que um projeto desta magnitude ganhe credibilidade internacional instantânea, a contratação de grandes nomes é fundamental. Foi com essa mentalidade agressiva que o clube chocou o mercado ao assegurar a contratação do experiente zagueiro Davi Luiz. A presença do veterano defesa no Chipre mudou completamente a percepção do clube no exterior. Davi Luiz trouxe consigo não apenas a sua liderança inquestionável dentro das 4 linhas e a sua qualidade técnica na saída de bola, mas também uma mentalidade vencedora habituada a conquistar os títulos mais importantes do planeta. Sob a liderança do experiente treinador português Sapinto, que conhece perfeitamente o futebol europeu e exige o máximo rigor tático dos seus comandados, o Pafos montou uma estrutura extremamente competitiva que já colhe frutos históricos. A equipa surpreendeu os analistas ao fazer uma campanha memorável na Liga dos Campeões da UEFA, onde chegou a golear equipas tradicionais como o Slavia Praga por 4-1 e bateu-se de frente contra colossos do futebol mundial, provando que o investimento pesado na estrutura e em jogadores de alto nível está a dar resultados práticos no relvado. Neste cenário de franco crescimento e de alta exigência competitiva, a chegada de Biel é vista como a peça que faltava para elevar ainda mais o patamar ofensivo da equipa de Sapinto. O treinador português sabe perfeitamente que para continuar a fazer história nas competições europeias e lutar ponto a ponto pelo título do campeonato cipriota, precisa de alas que consigam desequilibrar defesas fechadas através do drible e da velocidade pura. Biel encaixa-se como uma luva nesse modelo de jogo, oferecendo uma verticalidade que promete fazer estragos nas defesas adversárias, especialmente quando municiado pelos passes longos e precisos que são uma das grandes marcas registradas de Davi Luiz. Imaginem a dinâmica desta equipa, com um campeão europeu a comandar a linha defensiva e a ditar o ritmo de jogo a partir de trás, enquanto o jovem avançado brasileiro usa a sua velocidade pelas alas para quebrar as linhas de pressão e criar oportunidades claras de golo. Para Biel está a oportunidade de ouro para se afirmar de vez no futebol europeu, jogando com regularidade numa equipa que disputa grandes palcos e tendo ao seu lado um mentor com a bagagem de Davi Luiz, algo que certamente vai acelerar o seu amadurecimento como atleta profissional. O jogador já se encontra totalmente integrado em solo cipriota, trabalhando arduamente nos treinos sob a orientação da equipa técnica e demonstrando uma motivação enorme para fazer desta temporada o grande marco da sua afirmação internacional. Os adeptos do Pafos estão eufóricos com esta contratação e os olhos do jornalismo desportivo internacional voltam-se agora com muita curiosidade para ver como esta dupla brasileira vai funcionar na prática. Esta transferência é a prova cabal de que as fronteiras do futebol mundial estão a mudar rapidamente e que clubes antes considerados pequenos estão agora prontos para desafiar a ordem estabelecida com base em planeamento, investimento sério e projetos desportivos altamente sedutores para os atletas. Esta nova aventura de Biel ao lado de Davi Luiz no Chipre tem tudo para ser um dos capítulos mais fascinantes e surpreendentes da atual temporada europeia. E nós vamos acompanhar cada detalhe, cada golo e cada jogada desta parceria que promete dar muito que falar. Se vocês gostaram de conhecer todos os bastidores desta transferência bombástica e querem continuar por dentro de todas as novidades, curiosidades e movimentações do mercado do futebol pelo mundo fora, não se esqueçam de deixar o vosso gosto no vídeo, pois isso ajuda imenso o canal a crescer. Aproveitem também para partilhar este conteúdo com os vossos amigos que adoram futebol internacional e, claro, cliquem no botão de inscrição para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. Quero muito saber a vossa opinião sobre este assunto. Por isso deixem um comentário aqui embaixo a dizer se acham que o Biel tomou a decisão certa ao ir para o Chipre e se acreditam que esta dupla com o Davi Luiz vai levar o Pafos FC a conquistar títulos ainda maiores na Europa.
Muito obrigado por assistirem até o fim e até a próxima!